clubes que um dia já foram vitoriosos e dominantes e que hoje não passam de meros coadjuvantes do futebol. É óbvio que a intenção desse vídeo não é tentar diminuir a trajetória dessas instituições, pois a história está escrita e nada pode apagar. Mas eu quero mostrar para vocês times que hoje estão longe da elite do campeonato nacional, outros que mal conseguem ganhar de seus rivais locais e que muitas vezes o grande título é o não rebaixamento. Porém, nem sempre foi assim na história centenária dessas instituições. Vamos dar início à nossa lista com o clube mais antigo da Itália, o Genoa, que ganhou 6 dos 7 primeiros campeonatos nacionais, disputados entre os anos do fim do século XIX ao início do século XX. O time ainda viria a ganhar mais 3, totalizando 9, para colocar atrás apenas da Juventus, Inter e Milan, no quesito de conquistas do Scudetto. O único detalhe é que o último título italiano do Genoa está fazendo 100 anos agora em 2024, e a última conquista de relevância no geral foi a Coppa Itália, da temporada 36-37, ou seja, bastante tempo. Desde então, a instituição amarga rebaixamentos, tendo voltado para a elite italiana nessa temporada, e que vai fazendo uma campanha, ao que tudo indica, será suficiente para a permanência. Atravessando a fronteira e indo para a Alemanha, temos o Nuremberg. No campeonato alemão, todos sabem que o maior campeão, disparadamente, é o Bayern de Munique. E acredito eu que muitos também imaginam que o segundo maior campeão seja o Borussia Dortmund. Se esse for o pensamento de quem está assistindo, vocês se enganaram, pois o segundo maior vencedor da Liga Alemã é o Nuremberg, e que 5 dos seus 9 títulos aconteceram num curto espaço, entre o ano de 1920 ao de 1927. O último campeonato alemão conquistado viria em 1968. A partir desse título, o que o Nuremberg conseguiu de expressão foi uma Copa da Alemanha da temporada 2006-2007. No entanto, justamente na temporada seguinte, o clube foi rebaixado. Conseguiu voltar para a Bundesliga, mas já caiu novamente para a segunda divisão, onde permanece atualmente. Voltando para a terra da pizza, temos o Torino, que viveu seu período áureo nos anos 40, chegando a conquistar campeonatos italianos de forma consecutiva entre os anos de 1945 a 1949, até que no mesmo ano de 49, após um amistoso contra o Benfica em Lisboa, na volta para casa, o avião que já estava em Turim colidiu com a Basílica de Superga, que se localiza em uma colina, acidente esse que vitimou os jogadores do Gran Torino. Após a tragédia, a equipe nunca mais voltou ao status de antes do desastre. Desde então, o que o Torino conquistou foram 3 Copas Itália e apenas mais um Scudetto em 1976. O que resta para o Toro atualmente é ficar na sombra do seu rival local, a Juventus, que além de ser a maior campeã do Calcio, nos últimos 37 confrontos entre os dois, o Torino venceu apenas uma freguesia sem tamanho. Indo para a França, temos o Reims, que foi 2 vezes vice-campeão da antiga Copa dos Campeões, a Champions League atualmente. As finais que os franceses foram derrotados foi contra o Real Madrid, nos anos 50. Além disso, o Reims é 6 vezes campeão nacional, entre os anos de 1949 a 1962. Ademais, o clube também foi base para a França, semifinalista da Copa do Mundo de 1958, que além de marcar o primeiro título do Brasil, nessa mesma Copa, teve um recorde que eu me arrisco a dizer que jamais será superado, o de Just Fontaine, de marcar incríveis 13 gols em 6 partidas. Fontaine, que nessa época brilhava com a camisa do Reims. Desde sua época dourada, o time alterna entre a primeira e a segunda divisão nacional, chegando a ficar mais de 30 anos longe da elite francesa, no qual foi rebaixado em 1979 e só voltaria para a Ligue 1 em 2012. De volta para a Alemanha, temos o Borussia Mönchengladbach, que também igual ao Reims é um vice-campeão europeu, perdendo sua única final de Copa dos Campeões em 77 para o Liverpool. Mesmo não tendo uma Champions, o Gladbach pode se orgulhar de ter 2 taças da UEFA, que é a atual Europa League, conquistada nos anos 70, sem contar seus 5 títulos de campeonato alemão, que também foi na década de 70.
Dessa forma, podemos perceber que os anos 70 foi o período de ouro do Borussia. Por mais que o Gladbach nunca tenha conseguido uma época dourada assim novamente, e mesmo ter marcado rebaixamentos iguais aos outros integrantes da lista, ao menos, na última década, o clube conseguiu participar de 3 Champions e 4 Europa League. Mesmo que não entrou nesses torneios em condição de ser campeão, a equipe conseguiu dar um pouco de alegria a seus torcedores. Está na hora de irmos para a Terra da Rainha, em que temos 2 times vencedores de Copa dos Campeões. E vamos começar com o Nottingham Forest, que não é um simples campeão europeu, mas sim um bicampeão, conquistando seus 2 títulos da Champions de forma consecutiva, entre 79 e 81. E assim como o Gladbach, a década de 70 também foi a mais dourada para o Nottingham. Em 1978, o clube viria a ganhar seu único campeonato inglês, além de 2 Copas da Liga Inglesa e uma Supercopa Europeia. O Forest conquistou seus últimos títulos de relevância no fim da década de 80 e também foi um bicampeonato da Copa da Liga Inglesa nas temporadas de 88-89 e da 89-90. Desde esses 2 títulos, o clube só veio ladeira abaixo, permanecendo muitos anos longe da Premier League, em que só foi conseguir voltar a 2 temporadas e desde então briga para não cair novamente. Assim como o Forest, o outro integrante inglês da nossa lista também é um campeão europeu, conquistando sua única taça da orelhuda na temporada 81-82. É fato que o Aston Villa tem menos Liga dos Campeões que o Forest. Contudo, no quesito de títulos nacionais, o Villa se sobressai, destacando as 7 Copas da Inglaterra e os 7 campeonatos ingleses, mesmo que a maioria desses títulos tenha sido conquistados antes de 1920. Ainda assim, o time de Birmingham é uma das instituições mais tradicionais do futebol inglês. Nos últimos anos, eles conseguiram alguns breves destaques nas Copas Nacionais. Por exemplo, ao ser vice-campeão da Copa da Inglaterra em 2015. Entretanto, na temporada seguinte, o clube foi rebaixado para a Championship. Na atual temporada, o Aston Villa, sob o comando de Unai Emery, sonha com uma classificação para a Liga dos Campeões, que não acontece há mais de 40 anos. Nosso último integrante da lista é o clube que teve sua época de sucesso mais recente, é o Deportivo La Coruña. Sua época de estrelato perdurou de meados dos anos 90 até início dos anos 2000, destacando-se os 2 vices do Campeonato Espanhol. Entretanto, o seu título viria na temporada 99-2000, marcando o primeiro e único troféu da La Liga. Ainda nas competições domésticas, o Deportivo obteve 2 Copas do Rei. Suas ótimas aparições no Campeonato Espanhol lhe renderam participar da Liga dos Campeões. No principal torneio europeu, o La Coruña também fez campanhas consistentes, como na temporada 2003-2004, que após uma histórica virada contra o todo-poderoso Milan nas quartas de final, fazendo 4-0 nos italianos em casa, depois de ter sido goleado por 4-1 no San Siro. Nessa sua mágica campanha de Champions, o Deportivo iria parar para o campeão desta edição, o Porto, perdendo por 1-0 no agregado na fase de semifinais. Talvez vocês estejam pensando que agora eu vou falar que atualmente o La Coruña fica alternando entre primeira e segunda divisão da Espanha. Se for isso que vocês estão imaginando, vocês estão enganados. A situação é bem pior. Crises financeiras e más gestões levaram ao declínio e hoje amarga uma 3ª divisão do Campeonato Espanhol. E aqui se encerra a nossa lista com os clubes que atualmente se encontram longe do protagonismo. E mesmo que alguns deles estão no ostracismo total, suas conquistas e feitos permanecem e de forma alguma serão apagados. Histórias que ultrapassaram as 4 linhas, como a do Torino, que numa Itália devastada no pós-Segunda Guerra Mundial, o futebol encantador daquela esquadra trouxe um pouco de alegria não só aos seus torcedores, mas sim para todo um país, que infelizmente acabaria numa tragédia de avião. Sendo assim, esses períodos dourados dentro de campo dos 8 times da nossa lista credencia afirmar que eles são maiores e muito mais importantes para o futebol, indo além do que normalmente se pensa sobre esses clubes. Participem aqui nos comentários, falando qual desses clubes que já foram vitoriosos mais surpreendeu vocês. No mais é isso,
Até a próxima!